Com design que remete à esportividade, a Ranger FX4 é uma opção para quem procura um design menos feijão com arroz. Pelo mesmo preço da versão XLT, a FX4 aqui busca atingir um público mais jovem, que gosta de uma boa picape média. Enquanto a versão XLT abusa do cromado, a FX4 aqui tem um preto como destaque, deixando o visual mais sofisticado. E agora assista o vídeo aqui até o final, que eu vou te mostrar todos os detalhes dessa picape. No visual frontal, a grade em preto brilhante é exclusiva da versão. O conjunto óptico é todo em LED e também conta com luz diurna. A picape é uma das 9 versões que está disponível no portfólio da Ford. Na lateral da FX4 há um grande aplique com a inscrição da versão. O estribo na porta facilita para subir na picape. Na caixa de rodas há um aplique em preto, assim como na roda, que também é no estilo All Black. Na caçamba da picape há espaço para 1.180 litros. A capacidade para reboque com freio chega a 2.720 kg. A Ranger FX4 tem um DNA de uma verdadeira aventureira. A picape consegue submergir em até 80 centímetros de água. É a maior capacidade da categoria. O espaço interno aqui da Ranger é muito bom. Ela tem 3,22 metros de entre-eixos e isso proporciona um bom espaço para as pernas e também para a cabeça. Essa picape aqui fica devendo, porém, em alguns aspectos. Ela não tem USB, nenhuma porta USB aqui do lado de trás, apenas uma tomada 12 volts. E também ela não conta com saídas de ar-condicionado para quem vai aqui no banco de trás. Uma parte positiva é que ela conta com a alça PQP e na picape você vai pular bastante, né? Então, aqui no meio de uma aventura, vai ser bem útil essa alça PQP. Aqui no principal, no banco do motorista, você conta aqui com diversas funções. O volante, ele tem esse acabamento aqui em couro com as costuras em vermelho, que justamente remete à esportividade, que é o foco aqui dessa picape. Volante multifuncional, aqui desse lado você consegue controlar funções como volume, você consegue passar a música, voltar e atender as ligações, né? Você consegue também fazer o comando de voz por esse lado. Aqui um pouco mais acima você controla nesse painel aqui no cluster, que é digital e também analógico, você consegue controlar algumas funções aqui relacionadas à música. Já aqui do outro lado você controla algumas funções como o marcador de combustível, você consegue colocar também aqui o marcador RPM, você consegue mudar o velocímetro também para colocar ele para mostrar digital. Você consegue ver também aqui, por exemplo, a autonomia do carro. E um pouco mais abaixo você consegue controlar as funções de piloto automático. Apesar de ser uma picape, né, como vocês já sabem, a picape ela pula bastante e acaba você não tendo muito conforto, mas ela conta com vários itens que você consegue ter um pouco mais aí de comodidade na sua viagem, como a central multimídia. Ela conta com piloto automático, o cluster ele é digital e também é um cluster analógico, então ele é bem bonito. Mas aqui, ó, tudo plástico. Aqui na porta, acabamento também em plástico, só um pouco aqui na lateral da porta, que conta com revestimento em couro. Aqui agora a bordo da Ranger FX4 eu vou passar um pouquinho aí das minhas impressões ao dirigir essa picape média, né? Com relação ao consumo, segundo os dados oficiais, ela faz aí 8,6 km por litro. Mas eu já rodei aqui com ela 253 km e ela está fazendo uma média um pouco melhor, 9,3 na cidade. Lembrando sempre abastecida com diesel, né? Afinal a gente está falando de uma picape aí que tem um motor 3.2 turbo diesel que rende 200 cavalos de potência e 47,9 kg de torque. Quando você está parado e você vai sair com a picape, você nota bastante, né, a potência, o fôlego que ela tem. Mas se você já tiver uma velocidade maior, aí 60, 70 por hora, e você pisar, você não vai sentir tanto essa potência, né? O carro já está numa velocidade mais alta e você sente realmente esse torque, essa potência entregue em baixas velocidades, você cola no banco. Com relação aí ainda a consumo, o máximo que você vai conseguir é 768 km na estrada, né? A autonomia máxima aí da picape, considerando que ela tem um tanque de 80 litros de capacidade.
Uma coisa que me incomoda um pouco aqui nessa picape é com relação ao motor, né? Como eu já falei para vocês, ela tem esse motor turbo diesel de 3.2 litros. Então acaba que quando você está utilizando essa picape aí no dia a dia, esse barulho que acaba invadindo a cabine acaba cansando um pouco. Quando você está aqui com o ar-condicionado mais forte e quando você está com a música ligada, esse barulho acaba disfarçando um pouco. Mas a real é que no dia a dia, para você utilizar essa picape, talvez não seja a melhor solução. Não seja o melhor carro, o ideal para você utilizar no dia a dia, né? Afinal, a picape é mais utilizada para o trabalho. Então, se você tem essa picape, se você já tem uma picape, quer comprar uma Ranger, se seu uso é um uso para o trabalho, eu indico. É uma picape muito boa, que tem uma boa dirigibilidade. Então, é uma picape ideal para o trabalho. Ela tem potência, ela tem fôlego e não vai te deixar na mão. Mas no dia a dia, para um uso, por exemplo, na cidade, como eu estou falando, essa questão aí do barulho acaba incomodando um pouco, você acaba se irritando um pouco com esse barulho, né? Não é o uso ideal dela na cidade. Mas dá para você usar na cidade também, tá? Só que se você for usar essa picape todos os dias para você ir para o trabalho, para você levar os filhos na escola, por exemplo, vai se tornar um pouco cansativo esse barulho do motor invadindo aqui a cabine da picape. A gente está aqui em Recife, então o trânsito daqui é bastante caótico. Então em grandes metrópoles, por ser um carro, uma picape média, né, tem aí cerca de 5,30 metros, salvo engano 5,35 metros de comprimento. Então é um carro que talvez você tenha um pouco de dificuldade de repente encontrar uma vaga para você estacionar no shopping, por exemplo, né? As vagas ali são mais apertadas, no supermercado, então talvez seja um pouco mais difícil de você conseguir estacionar o carro aí nessas situações. Apesar de ser uma picape média, né, ela vai bem nas curvas, você não sente falta de estabilidade nessa picape, mas vale lembrar, tá? Não vai brincar com a picape. Tenha sempre bastante cuidado quando entrar nas curvas, numa velocidade mais baixa, para que você ande com segurança sempre. Ela dispõe de vários itens de conforto, né? Por mais que tenham essas questões aí de a picape pular, mas você conta com ar-condicionado digital de 2 zonas, você tem aqui a central multimídia para você ouvir uma música, para você parear o seu telefone. O volante ele tem uma boa empunhadura, embora seja um carro, uma picape média, né, como eu já falei para vocês. O volante não é duro, tá? O volante tem uma ótima calibragem, por sinal. Você não vai ficar com dor no ombro, nem nos braços, por ter que manobrar a picape. Por R$ 308.190, a Ranger FX4 é vendida pelo mesmo preço da versão XLT. E aí, agora eu quero saber qual você prefere, a versão mais conservadora que abusa do cromado, ou se você prefere essa versão aqui, a FX4, que abusa dos detalhes na cor preta, que remete à esportividade. Comenta aqui que a gente quer saber e até a próxima!